Legislativo convoca a sessão extraordinária para apurar denúncia em licitação da Prefeitura. Os secretários prestaram esclarecimentos sobre a compra de grama. O que nós temos na nossa licitação é um trabalho feito com as planilhas nacionais de orçamentos e temos um contrato de 1 ano de plantio não somente de gramas, mas também de árvores e outras espécies, com o intuito de recuperação ambiental das áreas verdes da cidade. O vereador Eduardo Pelicioli discordou das informações repassadas pelo Executivo e quer a instauração de uma CPI. Mais uma vez a gente acompanhou a secretária e o doutora Freitas, que é o procurador, trazendo informações totalmente desencontradas do que diz no contrato, um desconhecimento total daquilo que está sendo discutido. Personalidades e instituições serão homenageadas pelo Legislativo no mês de maio. Nesta noite, o reconhecimento está sendo ao Sicredi. Eles estão agora com todo um processo, por ocasião dos 35 anos, de trabalho social envolvendo as diversas entidades e as comunidades e os bairros, trabalhando a questão da sustentabilidade. Saul Spinelli avalia sua passagem pela Câmara de Vereadores. Para nós foi uma satisfação, aprendi muito. O Parlamento de Passo Fundo é um exemplo de produtividade. Uma denúncia de superfaturamento na licitação para a compra de grama está movimentando o Legislativo. O vereador Eduardo Pelicioli questiona os valores pagos pela Prefeitura. E um pedido de CPI já foi protocolado na casa. Mas antes de qualquer decisão, o Parlamento decidiu ouvir o secretariado. Veja como foi a sessão extraordinária realizada na sexta-feira. A reunião foi convocada por 2 motivos. Em março, o vereador Eduardo Pelicioli fez ao Executivo um pedido de informações sobre a licitação 15 de 2015. Mas a resposta foi considerada insuficiente pelo parlamentar. Ele também conseguiu o apoio de 8 colegas para o protocolo de uma CPI. O objetivo é de investigar a compra de 13 mil metros quadrados de grama no valor de quase R$300 mil. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o processo, o Legislativo recebeu o Procurador-Geral do município, Adolfo Freitas, e a secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert. Durante 1 hora, eles responderam perguntas sobre preço, plantio e cuidado da vegetação. Na oportunidade, houve uma comparação de orçamentos. A Prefeitura pagou R$20 o metro quadrado e a Câmara R$ 9,20 por um serviço semelhante. A diferença de valores foi um dos questionamentos. Na plenária eu comentei que não temos como fazer o comparativo porque a Prefeitura não tem acesso ao processo contratual da Câmara de Vereadores. O que nós temos na nossa licitação é um trabalho feito com as planilhas nacionais de orçamentos e temos um contrato de 1 ano de plantio não somente de gramas, mas também de árvores e outras espécies, com o intuito de recuperação ambiental das áreas verdes da cidade, ou seja, retorno da camada de captação de água que esses canteiros têm que ter e que quando nós temos o solo muito compactado ele perde essa capacidade de sugar a água em dias de chuva. Então isso é fundamental, principalmente ao longo de avenidas em que esse novo tipo de gramado colabora com a drenagem desses ambientes. Mais uma vez a gente acompanhou a secretária e o doutora Freitas, que é o procurador, trazendo informações totalmente desencontradas do que diz no contrato, um desconhecimento total daquilo que está sendo discutido. Nós pegamos em alguns momentos a secretária dizendo que o procedimento deveria ser realizado com uma extração de solo de 10 centímetros, mas o contrato diz que é 30. Né? Outra situação que nós encontramos é que a irrigação é competência da empresa e a secretária diz que é competência da Prefeitura. Então são diversas situações que mostram
um desconhecimento total de um contrato que tem um valor alto. Uma crítica que nós realizamos é que na Câmara Municipal nós conseguimos desenvolver essa atividade, fazer todo o plantio, inclusive usando as mudas municipais do viveiro, por um custo inicialmente de R$ 8,30 com o vereador Tassi e depois com R$ 9,20 do vereador Patucci durante essas gestões. Então realmente nós não entendemos a metodologia que justifica o custo altíssimo do plantio da grama. Essa alegação, então, de superfaturamento por parte do vereador Eduardo Pellicioli não procede? Não, ela não procede. Nós temos toda uma seriedade em relação às tabelas, que é o Sistema Nacional de Preços e Índices, avalizado pela Caixa Federal, e que também somos auditados anualmente, sempre o Tribunal de Contas acompanhando os processos, e nós temos plena tranquilidade em relação ao processo que foi feito desta aquisição. Ao todo, 13 vereadores fizeram considerações ou perguntas sobre o tema. A oposição organizou uma pauta extensa. O líder do grupo, o vereador Rui Lorenzato, queria saber sobre o uso do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada da Corsã na licitação. Os argumentos da bancada é que os recursos não poderiam ser usados com essa finalidade. Não existe regra nenhuma que permite fazer compra de grama para melhorar praças, tirando o dinheiro desse Fundo Municipal do Saneamento. Porque tem uma regra, o Fundo Municipal do Saneamento tem um outro objetivo, que é melhorar o saneamento, que é melhorar o tratamento de esgoto, que é melhorar as redes de água que tem no município, as redes de esgotos que tem no município, que está precisando, as canalizações que estão muito carentes ainda em muitos bairros que nós temos aqui no nosso município. É este o objetivo de gastar o dinheiro do Fundo Municipal de Saneamento e não a compra para embelezar a praça. Fundo de gestão compartilhada, que não é do saneamento, é um fundo de gestão compartilhada do município com a Corsã. Ele tem vários critérios muito claros e que nós só podemos aprovar projetos de uso dos recursos se tiver dentro de um dos critérios do contrato. E um dos critérios do contrato é reabilitação ambiental e proposição de áreas verdes. Então, ele está sim de acordo, já foi aprovado, já foi auditado, inclusive não há nenhuma discrepância no uso. Agora, claro, gostaria de dizer que não é só nisso que nós usamos o dinheiro do fundo, né? O dinheiro do fundo, ele está, por exemplo, promovendo a recuperação ambiental da sanga na Vila Luísa, na Lucas Araújo, perdão, e na Vila Luísa nós teremos ali também uma drenagem bastante cara que será feita, necessária, com recursos do fundo. Então ele é um fundo que nós procuramos usar ele em diversos itens que podem ser contemplados pelo contrato e que juridicamente estão amparados. A sessão extraordinária durou aproximadamente 1h30, mas chegou ao fim sem satisfazer o grupo de oposição. O vereador Eduardo Pellicioli disse que pretende dar sequência ao pedido de CPI. Hoje o preço de balcão entregue plantada, adubada de R$12, né? Qualquer profissional que trabalha com isso consegue dar esse custo no município, somente a prefeitura que tem um custo de R$20 o metro quadrado por uma quantidade que é de 13 mil metros de grama, mais 30 mil mudas de pequeno porte. Então realmente nós vamos dar continuidade ao processo do pedido da CPI, que nós não estamos satisfeitos, a secretária não trouxe dados técnicos, nós não recebemos documentos oficiais e aquilo que foi apresentado por ela não trazia as fontes. A secretária Ana Paula se colocou à disposição para novos esclarecimentos e disse que o Executivo está tranquilo sobre a legalidade e transparência da licitação para a recuperação ambiental de praças e canteiros da cidade. Sim, nós estamos tranquilos, nós temos tudo documentado, relatado, há um acompanhamento muito sério desse contrato, como de todos os demais contratos, buscando sempre a idoneidade de todo o processo e, logicamente, como eu comentei aqui, cabe destacar que nós tivemos, por exemplo, a substituição de 1.000 metros quadrados de grama sem nenhum custo para o município e que foi porque a grama não pegou e, como prevê o contrato, é feito. Então, é um contrato muito bem amarrado e muito bem fiscalizado, então nós estamos bastante tranquilos em relação a todo o processo. O requerimento sobre a instauração da CPI da grama já passou pela Procuradoria da Casa e o parecer foi favorável ao pedido do vereador Eduardo Pellicioli. Agora cabe à presidência do Legislativo decidir sobre o futuro da comissão.
E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos em 1 minuto com outras informações do Parlamento Municipal. Com a chegada do inverno, é comum a utilização de lençóis térmicos. Deve-se manter um cuidado em especial em relação à armazenagem e acomodação dos lençóis. Não dobrá-los, pois os seus filetes que conduzem o calor e a energia elétrica podem se quebrar e quando esse equipamento for utilizado, ele poderá apresentar problemas. Importante também ressaltar que o lençol térmico ele deve ser utilizado antes da pessoa dormir para aquecer a cama. É importante desligá-lo após a cama estiver aquecida, quando a pessoa estiver utilizando esse lençol. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Pelo menos 3 sessões solenes serão realizadas no mês de maio, e uma delas está acontecendo neste momento. A homenagem à Cooperativa de Crédito Sicredi marca o retorno de Wilson Liu ao Parlamento. Ela iniciou através de um padre, o padre Ramstadt, e neste ano completam 35 anos e nós estivemos observando e nós acompanhamos essa cooperativa desde o início aqui em Passo Fundo, quando ela surgiu. E como esse ano nós tivemos a campanha da fraternidade da Igreja Católica tratando da questão da sustentabilidade, da questão da casa comum, a cooperativa de crédito ela surgiu para facilitar o trabalho, primeiro dos pequenos agricultores, para que eles pudessem produzir de forma sustentável e aos poucos foi aumentando e a parte urbana ela entrou depois e eles estão agora com todo um processo por ocasião dos 35 anos de trabalho social envolvendo as diversas entidades e as comunidades e os bairros trabalhando a questão da sustentabilidade. E essa é a razão. Nosso gabinete tem pautado muito a questão ambiental e a questão da sustentabilidade. Então nós vamos reconhecer este trabalho que essa entidade faz. Já no dia 23 de maio, será a vez do Comércio de Domênico receber uma homenagem da Casa Legislativa. O empresário Ângelo de Domênico foi escolhido pelo vereador Renato Tchequer. Foi um dos primeiros comerciantes que se instalou ali no grande bairro São Cristóvão, na Presidente Vargas ali. Então eles têm ali esse comércio há mais de 50 anos, né, trabalhando sempre unidos com sua família. Então a gente aqui na casa tem o costume de valorizar esses tipos de pessoas. E a gente fez algumas outras homenagens e agora então, por que não homenagear também essa pessoa muito querida, que nem o seu Ângelo de Domênico, com esse comércio, favorecendo a comunidade, empreendendo na nossa cidade, gerando empregos, né? E o que mais tocou mesmo, esse lado familiar, que sempre unidos, né, passou aí por várias situações aí de crises nesse nosso país e o seu Ângelo de Domênico está lá, firme, a família junto, tudo, mas ele ainda está lá cuidando do comércio. Na mesma semana, deve ocorrer a homenagem aos 30 anos da UAMPAF. A sugestão é do vereador Marcos da Silva. Onde passou diversos presidentes, onde é um trabalho que é de suma importância para a comunidade de Passo Fundo. Então, é o mínimo que nós, do Poder Legislativo, podemos fazer, é homenagear aos 30 anos da UAMPAF. Com o retorno do vereador Wilson Liu à cadeira do PSB nesta segunda-feira, o suplente Saul Spinelli deixa a Câmara Municipal. Ele fez um balanço das iniciativas apresentadas no período. Para nós foi uma satisfação, aprendi muito. O Parlamento de Passo Fundo é um exemplo de produtividade. Participamos da discussão da proibição da bebida alcoólica, que é um projeto de lei do vereador Renato Tchequer, do nosso partido. Acho importante isso, acho importante que Passo Fundo enfrente esse problema de frente. Estamos aqui discutindo essa questão da segurança, da saúde nas escolas,
porque temos muitas crianças com obesidade, temos muita criança com hipertensão, muitas crianças obesas. Isto é um tema da SEBS, que eu tive a oportunidade de colaborar. Então a gente tem que sair com a cabeça erguida, tranquilo, porque fizemos um bom trabalho, volto a dizer, com o apoio do gabinete do Padre Wilson, que é um companheiro que foi generoso nesses 30 dias com a gente, com o PSB, que é o nosso partido, mas principalmente com a comunidade, com as lideranças, que é quem dá o norte do nosso trabalho. Saul Spinelli tomou posse no dia 18 de abril e, apesar de curto, foi um período intenso para o parlamentar. Ele apresentou 3 projetos de lei, 18 indicações e 10 pedidos de providências. Nesses 30 dias a gente apresentou 3 projetos de lei, um direcionado para a questão da fomentação dos fundos municipais, tanto do Fundo da Criança quanto do Fundo do Idoso, o FUMU e o Fundica, e outro para a criação do Centro-Dia, que é um espaço para que os idosos fiquem durante o dia e retornem à noite para as suas residências. Acho muito importante essa política pública implementada na cidade de Passo Fundo, porque nós temos muitos idosos que acabam ficando em casa, às vezes acabam caindo, eles precisam de um auxílio, eles não são totalmente dependentes, mas precisam de um auxílio. E esse espaço teria equipe multidisciplinar, atividades, enfim. Foram 18 indicações, foram 10 pedidos de providência, e isto significa que todo esse trabalho não é do Saul Spinelli. Esse trabalho é um resultado do diálogo que nós temos com a comunidade, com a sociedade civil organizadas. Foram demandas trazidas pela comunidade, pelas lideranças, e que a gente foi o instrumento nesses 30 dias para efetivar o pedido. A partir de agora, o socialista afirmou que continuará acompanhando o trabalho no Legislativo. Saul Spinelli também agradeceu a acolhida que recebeu de todos os parlamentares. Com os vereadores a gente sempre teve uma parceria, porque é através do parlamento que se faz as políticas públicas. E os vereadores aqui são realmente muito atuantes e democráticos. E a nossa cobrança ela persiste. Desde 16, 17 anos participo do movimento comunitário, tem que cobrar, a comunidade tem que cobrar, a comunidade tem que participar dos conselhos, das escolas, das APPs, das associações, dos sindicatos, da igreja, e tem que cobrar. Prefeito, vereador, governador, deputado não são autoridades, são funcionários do povo. A gente tem que respeitar, a gente tem que ser educado, mas a gente tem que cobrar. Cobrar quando eu digo o seguinte: e aí, como é que está sendo feita a nossa escola? Como é que estão as nossas demandas? Como é que estão os nossos pedidos? Assim adianta as coisas. Como é que eu vou fazer? Continuar o que a gente sempre fez, acompanhando. Vai sair a creche? Vai sair a escola? Vai. Se a gente se unir com a comunidade, com os moradores e continuar vigilante. E hoje tem Cidadania e Atitude. O programa vai falar sobre a guarda compartilhada, que permite aos pais dividirem a responsabilidade legal e decisões sobre os filhos depois do divórcio. A psicologia ensina de que a responsabilidade dos pais em conjunta é muito benéfica aos filhos. E principalmente porque eles não se sentem intranquilos, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ter a responsabilidade de um e a responsabilidade de outro. Por exemplo, Ana, fica na casa da mãe durante a semana para facilitar as idas e voltas para a escola, a mãe facilitar a administração dos alimentos também. Porém, assim, o pai vai buscar na escola um dia, eles conversam para ir buscar no futebol, se é o caso, eles conversam para levar no balé, se é uma menina. Então, as crianças se sentem como se estivessem na mesma família, como se estivessem como antes, e sabem que eles ouvem a separação, a dissolução da união estável, mas eles ainda são filhos. O Cidadania e Atitude vai ao ar logo após a reapresentação da sessão extraordinária sobre um possível superfaturamento da Prefeitura na compra de grama. Você assiste agora a reunião plenária realizada nesta segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo início de semana.